Galera, questão de número 28, mais uma questão acerca de contabilidade pública, né? Foram 3 neste exame, a 26, a 27 e a 28. E no meu ponto de vista, a questão 28 era mais fácil. Por mais que você não tivesse conhecimento acerca da Lei 4.320, pela nomenclatura do que se pede, você conseguiria responder essa questão, tá? Diz o seguinte: o PECASP distingue a dívida ativa quanto à origem, conforme previsto na Lei 4.320 de 64, em dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária. Considerando-se o que estabelece a Lei nº 4.320 de 64, assinale a opção que contém apenas itens que podem dar origem à inscrição em dívida ativa tributária. O que se pede? Para que dentre as 4 opções abaixo, você marque aquela que só apresente exemplos de inscrição em dívida ativa tributária. Beleza? Então ele diz o seguinte, exercício, que a dívida ativa ela é dividida em dívida ativa tributária e dívida ativa não tributária. Dívida ativa são os créditos, né, que a Fazenda Pública tem direito, né? São as receitas delas, tá? E elas podem ser advindas de dívida ativa tributária, que é aquela que pelo nome você já distinguiu, que são aquelas que advêm dos tributos, e as dívidas ativas não tributárias, que são aquelas que advêm, né, aquelas receitas que advêm da não relação com tributos, né? São todas aquelas receitas que não estão ligadas aos tributos que a Fazenda recebe. Beleza? Mas como o professor Mário Júnior sempre fez, nós vamos trazer ali a Lei 4.320 aqui para o nosso slide, para ficar bem claro, tá? Ela, em seu artigo 39, diz: os créditos da Fazenda Pública, de natureza tributária ou não tributária, ou seja, as formas que eles são divididos, a dívida ativa, serão escriturados como receita, como eu já havia dito, do exercício em que forem arrecadados nas respectivas rubricas orçamentárias. E em seu segundo parágrafo, ele dá a definição de dívida ativa tributária. É o crédito da Fazenda Pública dessa natureza, proveniente de obrigação legal relativa a tributos, como eu já havia dito, e respectivos adicionais e multas. Então, galera, o que é tributos? São os impostos, as taxas e as contribuições, tá? Beleza? Então, a receita que a Fazenda Pública ela tem com os tributos, impostos, taxas e contribuições, elas são conhecidas como dívida ativa tributária. Beleza? E diz o seguinte: a dívida ativa não tributária são os demais créditos da Fazenda Pública, tais como os provenientes de empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza, exceto as tributárias, ou seja, tudo que não é ligado a tributos é chamado de dívida ativa não tributária, tá? Foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, indenizações, reposições, restituições e por aí vai. Então, voltando à questão, ela pede exemplos de dívida ativa tributária. Empréstimos compulsórios, contribuições estabelecidas em lei, multa de qualquer origem ou natureza. Letra A. São todas aí tipos de dívida ativa não tributária. Foros, laudêmios, aluguéis ou taxas de ocupação, custas processuais, preços de serviços prestados por estabelecimentos públicos, também. Tudo dívida ativa não tributária. Letra C. Imposto, taxas, contribuições de melhoria, são tributos e os seus respectivos adicionais e multas. Então a resposta é a letra C, tá? E a letra D também só tem exemplos acerca de dívida ativa não tributária. Beleza? Resposta é a letra C, conforme a Lei 4.320, seu artigo 39, parágrafo 2, beleza? Galera, você que não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Siga as nossas páginas aí, dê um like. Se tem alguma dúvida, comente, entre em contato. Um forte abraço do professor Mário Júnior.